Há algo que todos nós esquecemos. Vivemos acreditando que somos seres racionais, que tomamos decisões baseados na lógica, na análise, na razão. Mas se você observar com atenção, verá que por trás de cada escolha, de cada palavra, de cada atitude, há um sentimento conduzindo o volante. A emoção é a força invisível que move o mundo, e poucos percebem isso. Quantas vezes você já tomou uma decisão e depois pensou, eu sabia que não devia ter feito isso? Ou ao contrário, eu não sei por que fiz, mas era o que meu coração mandava. Pois é, a verdade é que por mais que tentemos negar, nossas emoções são o leme da nossa vida. E quem não aprende a compreender e dominar esse oceano interno, acaba se tornando refém dele. Hoje quero te convidar a mergulhar comigo nessa jornada. Vamos subir até o topo da montanha da consciência e lá de cima enxergar com clareza como as emoções comandam o comportamento humano e o que você pode fazer para não ser escravo delas. Se você busca sabedoria, respire fundo e venha comigo. Lição 1. As pessoas são guiadas pelas emoções, não pela lógica. Você pode ensinar um homem a argumentar, mas não pode obrigá-lo a sentir. E no fim, é o que ele sente que decide tudo. O ser humano é, essencialmente, emocional. Mesmo as pessoas mais racionais, as mais frias e calculistas, tomam decisões com base em sensações. Elas apenas racionalizam depois para justificar o que já haviam decidido sentir. Imagine o cérebro como um cavalo e um cavaleiro. O cavaleiro é a lógica. Ele pensa, planeja, tenta controlar. Mas o cavalo é a emoção. Ele é forte, impulsivo, selvagem. E se o cavalo decidir correr para um lado, não importa o quanto o cavaleiro puxe as rédeas, ele vai ser arrastado junto. Por isso, quando alguém tenta convencer outra pessoa apenas com argumentos, costuma fracassar. A mente não muda sem que o coração se mova. Você pode provar 1000 vezes que está certo, mas se o outro não sentir que você está certo, nada muda. É por isso que os grandes líderes, os grandes comunicadores, os grandes sábios, não falam apenas a mente das pessoas, falam a alma. Eles despertam emoções, inspiram, tocam. A lógica convence, mas a emoção transforma. Lição 2. Emoção é energia, e energia precisa de direção. A emoção é como o fogo. Nas mãos certas, aquece e ilumina. Nas mãos erradas, destrói. Raiva, medo, amor, tristeza, alegria, tudo isso é energia pura. Mas a maioria das pessoas não aprendeu a canalizar. Elas deixam a emoção se transformar em tempestade, quando poderiam transformá-la em força. A raiva, por exemplo, não é má em si mesma. Ela é um grito da alma dizendo, algo precisa mudar. Mas se você não souber escutá-la com sabedoria, ela te domina. Quando sentir raiva, em vez de reagir, observe, pergunte-se, o que essa emoção está tentando me mostrar? Transforme o fogo em luz, não em destruição. O medo, por outro lado, é um mensageiro. Ele avisa, há perigo. Mas muitas vezes ele mente. O medo exagera, cria monstros que não existem. E se você obedecer a todos eles, nunca sairá do lugar. A arte da sabedoria está em usar a emoção como combustível e não como algema. Lição 3. A lógica é a bússola, a emoção, o vento. Nem emoção sem lógica, nem lógica sem emoção. A sabedoria está no equilíbrio. Um marinheiro pode ter o vento mais forte do mundo, mas sem bússola, ele se perde. E uma bússola sozinha, sem vento, não move o navio. A lógica te mostra o caminho. A emoção te dá a força para seguir. Mas lembre-se, o vento muda e as emoções também.
Por isso, quem vive sendo levado por elas nunca chega a lugar nenhum. Mas quem aprende a usar o vento a favor, navega até os horizontes que escolhe. Então, quando sentir algo intenso, não lute contra. Respire, olhe, entenda o que o vento quer te ensinar e só depois decida para onde vai. Lição 4. O domínio emocional é o verdadeiro poder. Controlar os outros é fraqueza. Controlar a si mesmo é poder. Os antigos sábios diziam: um homem que vence 1000 inimigos é forte, mas o que vence a si mesmo é invencível. Pense, quantas vezes você foi dominado por impulsos? Quantas palavras você falou sem pensar e se arrependeu depois? Quantas decisões tomou no calor da emoção e pagou caro por isso? A sabedoria não está em suprimir o que se sente, está em observar antes de agir, em dar um passo para trás quando todos avançam cegamente, em respirar fundo e dizer: eu sou maior do que o que estou sentindo agora. Esse é o verdadeiro domínio, não o de quem não sente, mas o de quem sente, entende e escolhe com consciência. Lição 5. A emoção é o idioma da alma. O corpo fala, mas a alma grita em silêncio, e ela fala através das emoções. Quando algo te entristece, não é o mundo que está errado, é a tua alma te dizendo: você está longe do seu propósito. Quando algo te alegra profundamente, é ela sussurrando: continue por aqui. Por isso, não rejeite o que sente. Escute. Toda emoção é uma mensagem. A raiva quer mudança. A tristeza quer pausa. O medo quer proteção. E o amor quer expansão. O problema é que, em vez de ouvir, as pessoas fogem. Afogam emoções em distrações, em comida, em redes sociais, em barulho. Mas quanto mais você foge, mais a alma grita. A sabedoria começa quando você aprende a silenciar por dentro e ouvir o que o coração quer dizer. Lição 6. Emoção é conexão. Nenhum ser humano se conecta pela lógica. Nós nos conectamos pelo que sentimos. Você pode esquecer o que alguém te disse, mas nunca vai esquecer como essa pessoa te fez sentir. É por isso que os relacionamentos, as amizades, as lideranças e até as marcas de sucesso não vendem ideias, vendem emoções. A emoção é a cola invisível que une as almas. Quando você fala com sinceridade, com empatia, com verdade, o outro sente. E quando sente, confia. E quando confia, segue você. Lição 7. A emoção é passageira, mas as escolhas que ela cria são eternas. As emoções são como nuvens no céu. Elas vêm, se formam, se transformam e vão embora. Mas o problema é que, muitas vezes, tomamos decisões permanentes em momentos temporários. Uma palavra dita na raiva, um gesto feito na dor, uma escolha movida pelo medo e, de repente, o que era só um momento se torna uma marca. A sabedoria está em entender que nenhuma emoção dura para sempre. A alegria passa, a tristeza passa, a paixão passa, até o desespero passa. Tudo na vida é movimento. Mas quando você reage no calor do instante, você entrega o leme da sua história a uma emoção que daqui a pouco nem vai mais existir. Por isso, o sábio observa o que sente, mas não se apressa em agir. Ele entende que o mar das emoções é traiçoeiro e que a calmaria vem logo depois da tempestade. A raiva que hoje queima o peito, amanhã pode virar arrependimento. A tristeza que hoje parece infinita, amanhã se mostrará como aprendizado. E o medo que hoje te paralisa, amanhã será o empurrão que te fará crescer. Então, antes de agir movido por uma emoção, pergunte-se: essa decisão vai fazer sentido quando o vento mudar? Se a resposta for não, espere a poeira baixar. Espere o coração acalmar.
Espere a verdade se revelar na clareza da razão. Porque quando o coração e a mente trabalham juntos, a emoção se torna sabedoria. E a sabedoria cria destino. A emoção é o rio que corre dentro de nós. Ela pode te afogar ou te levar até o mar da plenitude. Depende se você luta contra a corrente ou aprende a navegar com ela. A lógica é a lanterna, a emoção é o fogo, mas só a sabedoria sabe quando usar cada uma. No fim, o segredo não está em pensar menos ou sentir menos, mas em sentir com consciência e pensar com o coração. Quem entende isso vive em paz. Quem não entende, vive em guerra com o próprio coração. Respire fundo e lembre-se, você não é o que sente. Você é aquele que observa o que sente.